Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 4. Livro de Romanos, capítulo 4, dos versículos 16 ao versículo 25, irmãos. Esse texto também está ali projetado para que você possa acompanhar a leitura também projetado. Guardar só um pouquinho que os irmãos estão localizando as suas Bíblias. Assim como eu, muitos irmãos não conseguem ler lá, em função da miopia, mesmo com óculos, irmão, mas enfim. Eu não consigo, então se você não consegue também, é bom que você leia na sua própria Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu estava com saudade dos irmãos. Também fiquei feliz, irmãos, que eu entrei hoje aqui, eu vi muitas pessoas vieram até a mim. Pô, Marcos, eu estava com saudade de você, da sua família. O Isaac também essa semana está reclamando a semana toda. Pô, estou com saudade, quero ir para a igreja, estou com saudade da igreja, estou com saudade da igreja. E graças a Deus, a gente está aqui hoje, domingo. Essa semana, irmãos, na semana passada, a gente estava de férias, né? E aí a Roberta, a maioria das pessoas aqui sabe, a Roberta nasceu em Minas Gerais, 99% da família da Roberta mora em Minas Gerais, então, quando estamos de férias, é natural que a família vá até Minas Gerais. Então, na semana passada tinha um motivo muito especial. Uma sobrinha da Roberta, filha da irmã mais velha da Roberta, se formou enfermeira. Então, né, ela se formou enfermeira, estava tendo as comemorações da formatura, e aí, né, a gente vai em Minas e a gente foi convidado a participar da celebração de formatura da Giovana, né, Giovana, sobrinha da Roberta. E aí, irmãos, celebração de formatura, se você já participou de uma, se não participou, você teve a oportunidade, é uma celebração muito legal, né? E o último dia da celebração na formatura é um baile de formatura, irmãos, é uma festa, né? E aí é uma festa, assim como toda festa, né? As pessoas, elas se arrumam, né? Então, a gente programou ao longo de algumas semanas, né? E aí, meus irmãos, a Roberta foi lá, procurou as lojas, irmãos, e aí escolheu um vestido, irmãos. Ficou a mulher mais linda desse mundo, arrumada com aquele vestido, irmão. Então você, meu irmão, invista na sua esposa, irmão. Pague um vestido caro, irmão. O caro é o quê? Aquilo que você pode dar, irmão. Então faça o seu máximo possível. E aí a Roberta foi, irmão, se arrumou. Falou, você tem que ir bonito também, e tem que ver roupa, e tem que ir, insistiu. E a gente foi, a gente viu roupa. O Isaac viu roupa. E a gente, enfim, fizemos o melhor possível, aquilo que as nossas condições financeiras possibilitam. E aí adquirimos as roupas e
partimos para Minas Gerais. Um pouquinho antes da gente partir, uns dias antes, chegou uma mensagem no meu telefone. E aí eu chamei a Roberta e falei, Roberta, olha essa mensagem aqui. Culto gravado, irmãos, é ruim porque a gente cita pessoas, né? E aí a gente, enfim, vai ficar registrado que eu vou falar, mas paciência, Deus está mandando falar, a gente fala. E vocês vão entender porque eu estou contando isso. E aí a mensagem chegou no meu telefone, e a mensagem era de uma pessoa que a gente, assim, a gente foi próximo, assim, a vida toda. Uma espécie de sobrinha, né? Não é uma sobrinha efetiva filha do irmão, mas é uma pessoa que esteve próxima a vida toda, e ao longo dos 4 últimos anos, 5 anos, a gente se manteve, assim, totalmente afastado. E aí o telefone, eu li a mensagem, né? Você vai para a formatura? Respondi, sim, vou. Eu posso ir com você? Não tomo decisão sozinho, né? Roberta, isso e tal. Não, vamos, com certeza vamos. Eu falei, gente, passaram-se alguns anos, né? Uma pessoa muito próxima que, por uma série de questões, ficou muito afastada. E aí a gente, vamos lá, vamos dar o passo. E aí nos encontramos na quinta pela manhã e fomos para Minas Gerais. E fomos, né? E aí a gente viajou e tudo bem, chegou na quinta, na sexta, no sábado. E aí a festa era no sábado à noite, irmão. Sábado à noite era festa, né? E aí estava todo mundo lá mobilizado para isso. Se você me convida para uma festa, irmãos, assim, você já deve, não sei se você sabe, mas eu não sou muito assim chegado a festas, irmão. Eu costumo dormir muito cedo, né? 9 horas, 9h30 da noite para mim já está no meu limite ali de sono. Então me programei para aquele dia todo, tentando dormir a parte da tarde para poder ficar acordado mais tempo para a festa e tudo. E aí passou aquele tempo todo, chegou 10 e pouco da noite, todo mundo se arrumou. E aí, irmãos, eu sou chato, né, irmãos? Assim, Roberto sabe disso. E aí eu querendo ser o mais agradável possível ali, porque, enfim, é uma comemoração, né? Apesar de eu não gostar de ficar acordado mais tarde, madrugada, e eu tô ali tentando ser o mais agradável possível, irmãos. E aí quando eu saio para ir para a festa, eu começo, não estou me sentindo bem, irmãos. Não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. E aí eu estou com uma sensação muito ruim aqui, eu vou passar mal, não estou bem, eu vou passar mal, não estou bem. E aí estou indo, dirigindo, e aí está indo dirigindo. Está eu, a Roberta, o Isaac, a minha sobrinha que pediu para ir com a gente, e o namorado da minha sobrinha. E a gente está indo, e eu não estou passando bem, não estou passando bem, não estou passando bem. E aí chegou no meio do caminho, minha sobrinha. Gente, eu não estou passando bem. Para o carro, eu não estou passando bem, eu não estou passando bem, eu não estou passando bem. E aí ela começou a passar mal no meio da estrada. E aí é um caminho ruim, irmãos, que é interior, a cidade sem acostamento, sem nada, tudo escuro. Então você não consegue parar o carro em qualquer lugar. E ela começou a passar mal no meio do caminho, aquele negócio todo. Ela, enfim, passa mal, volta para o carro. A gente segue e chega na festa, irmão. Chega na festa, eu não estou passando bem, eu não estou passando bem, eu não estou passando bem. E aí, cheguei lá, tudo bem, estou lá. Passou meia hora de festa, a Roberta chegou do meu lado. Eu não estou passando bem. Estou passando mal. Eu estou passando mal, eu estou passando mal, eu estou passando mal, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Irmão, depois de 10 minutos depois, a Roberta, eu não estou passando bem. Eu vou sair daqui, vou no banheiro, não estou passando bem. Quando a Roberta voltou, eu já vi que a Roberta estava assim, desfalecida, irmãos. E aí, a minha outra sobrinha, irmão, chegou na mesa, olha só, não estou passando bem, estou passando mal. Irmãos, isso eram 25 minutos de festa, irmão. Não é que a gente comeu alguma coisa. Meu irmão, nós não estávamos na mesma casa. Para você falar assim, não, vocês comeram na mesma casa, vocês se alimentaram da mesma comida. Não, nós não estávamos compartilhando o mesmo espaço. A gente se encontrou, algumas dessas pessoas só se encontraram naquela festa. Eu falei, pô, olhava para o lado e falei, não é possível, irmão. Será que tá todo mundo bem aqui, está todo mundo feliz comendo? Eu não consigo olhar para uma comida sequer. Irmãos, a minha outra sobrinha passou mal, a irmã da Roberta chegou do meu lado passando mal, e meu cunhado passou mal, irmão. Irmãos, foram 7 pessoas na nossa mesa, que tinham 10 lugares, 7 pessoas que não estavam compartilhando o mesmo lugar, não estavam bem.
O que aconteceu? Passou 20 minutos depois, os 7 se levantaram, não tinha a mínima condição, minha sobrinha começou a passar muito mal, e aí tinha que ir para o hospital, não estava dando mais, porque estava uma situação meio complicada. A gente levantou da festa e foi embora, né? Ou seja, todo o tempo gasto, todo o investimento, toda aquela situação que a gente colocou, todo aquele cenário, ele acabou 2 horas da manhã, muito antes disso. A gente já tá, 2 horas da manhã a gente estava saindo do posto médico, enfim, do hospital da emergência, que tinha tomado soro, Roberto tomado soro, todo mundo passando mal. E aí eu falei, poxa, que reflexão, né, irmãos? E aí eu estou voltando no carro, e aí a minha sobrinha disse assim, minha sobrinha já veio muitas vezes aqui nessa igreja, tá, irmãos? Eu creio que o Senhor ainda há de transformar aquela vida. Aí ela falou assim, poxa, Deus não queria que a gente ficasse naquela festa, né? É algum tipo de livramento que esse cenário aqui aconteceu. Porque não é possível, irmão, 7 pessoas passando mal juntos, enfim. Aí eu fiquei aquilo na minha cabeça. Isso era no sábado para domingo. Domingo não dava para vir embora, passando mal ainda. Cada um de um jeito mais relativamente mal. Voltamos na segunda-feira, irmãos. Voltamos na segunda-feira. Aquilo estava machucando a minha mente, machucando a minha reflexão. Falei, gente, não é possível, irmão. Assim, não faz sentido, não tem razoabilidade essa quantidade de gente passando mal. E aí a gente está vindo embora na segunda-feira. E aí a gente saiu, todo mundo bem, já relativamente tranquilo, de saúde, saímos, vamos vindo. Uma viagem longa de 6 a 7 horas. E aí já estamos chegando aqui perto. A gente está aqui em Teresópolis. Estamos na Serra de Teresópolis. Trânsito tranquilo, paramos para comer alguma coisa, saímos. E aí a gente, quando eu estou descendo a serra, meus irmãos, eu não sei porquê, né? Não consigo estabelecer uma relação de causa e efeito. Eu estava descendo a serra, eu estava numa velocidade assim, muito baixa. Muito baixa. E aí, quando eu simplesmente o meu carro saiu da pista, irmãos. Quando eu fui começar uma curva, o meu carro saiu da pista, assim. E saiu da pista, saiu com força mesmo. Saiu a traseira toda, assim, foi no meio da pista, o pessoal gritando dentro do carro. Irmãos, foi aqueles 3 segundos de pânico. Irmãos, eu não estava, eu estava a menos de 40 por hora, irmãos, que eu estava descendo a serra, eu estava numa curva, então não tem nem como eu falar para você que eu estava fazendo alguma coisa imprudente. Eu não estava, irmãos, eu estava a menos de 40. E aí meu carro saiu, tentando segurar o carro, voltou, e aí voltou para a pista, aquela coisa toda, a ponto de chegar em casa, irmãos. A gente foi, à noite, né, a gente foi fazer o culto, a gente pediu para o Isaac orar, irmãos. E o Isaac falou assim, obrigado, Senhor. Ele falou com essas palavras, irmão. Era para a gente estar contigo aí hoje. Isaac falou exatamente com essas palavras. Era para a gente estar contigo aí hoje, Senhor. Mas a gente está aqui. E aí, irmãos, eu fiquei pensando sobre tudo isso que aconteceu há menos de 6 dias. E eu queria falar sobre basear essa mensagem aqui em 3 palavrinhas, que eu acho que são palavrinhas que a gente precisa pensar sobre. A primeira palavra é sobre o controle. A primeira palavra é sobre controle. Nós não temos controle sobre nada. O controle não é nosso. O controle é de Deus. Fizemos toda uma programação para a festa e toda a programação foi por água abaixo. O controle do carro, eu achei que eu tivesse. Achei que estava 100% no controle do carro. Por alguns segundos, se tivesse vindo um ônibus ou um caminhão naquela pista que é super comum, poderia ter acontecido alguma coisa mais grave. Então, eu não tenho controle das coisas que acontecem, eu não tenho
o controle da minha vida. Por eu não ter o controle das coisas que acontecem, por não ter o controle da minha vida, eu preciso ter paciência. Eu preciso de paciência. Paciência para poder esperar os 5 anos necessários e suficientes para que eu receba uma ligação de uma pessoa cuja eu amo bastante, que faz muita diferença na minha vida, e a gente consiga viajar da noite para o dia e viver como se nada tivesse acontecido, para você ver aquela relação totalmente restaurada no tempo, sem uma ação minha, mas uma ação do Senhor para poder transformar. E eu só consigo pensar que essa relação é restaurada, eu só consigo pensar que eu não tenho controle de todas as coisas, que eu não tenho controle daquilo que eu sinto para ir para a festa, que eu não tenho controle do meu carro, eu só consigo pensar nisso se eu tiver fé. Então a gente vai falar sobre controle, sobre paciência e sobre fé. Para falar sobre controle, paciência e fé, falar sobre tempo, a gente tem alguns exemplos. A gente leu o livro de Romanos, capítulo 4, 16 a 25, e essa passagem ela vai citar diretamente Abraão. A gente vai falar muito sobre o tempo, né? A gente está hoje a gente vive tempos do imediatismo muito grande, muito grande, muito grande. A gente quer tudo o tempo todo. A gente é treinado, a gente é fabricado a comportar-se contra a paciência. Esse ano, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, não, eu preciso assumir um compromisso comigo. Eu não vou, se você tem um WhatsApp, você já deve ter passado por isso, eu falei assim, olha só, eu não vou ouvir mais nenhuma mensagem com a velocidade modificada. Sabe como é que é isso? Você clica assim, um e-mail, 2, aí a pessoa passa falando rapidinho, porque você não tem, muitas das vezes, a paciência de ouvir a pessoa falar. Então, você aumenta a velocidade da mensagem para aquilo ser mais rápido para você. Aquilo ali, muitas vezes não, sempre, muda o tom de voz da pessoa, né? Porque parece que ela está gritando com você, parece que ela está falando rápido. E aí, às vezes, você acaba de ouvir aquela mensagem e você está com raiva de alguém que falou alguma coisa que não falou nada para você, mas simplesmente você está com raiva porque você acha que ela está gritando com você porque você ouviu rápido. Então, a gente quer tudo o tempo todo, a gente quer tudo muito rápido. A gente precisa ter paciência, irmãos. Primeiro, essa citação que a passagem faz para a gente, ela vai falar de Abraão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre Abraão. Se você, Rafael, você pode, Mateus, projeta para a gente Gênesis 12, versículo 4, por favor. Gênesis 12, versículo 4, ele vai falar sobre, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão, quantos anos, irmãos? 75 anos. E aí, irmãos, agora eu queria dar uma palavra especialmente para os irmãos que não necessariamente que tenham 75 anos, mas já que estão com uma idade próxima aos 75 anos. Irmãos, o chamado aqui de Abraão, ele começa com 75 anos de idade. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que mesmo você com 50, com 60, com 70, com 80, com 90, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Então, meu irmão, você que já, graças a Deus, possui uma idade avançada, coloque-se à disposição do Senhor. Óbvio que vão existir algumas limitações em função daquilo que você não consegue fazer mais, se eu não conseguia mais alcançar até aqui, se eu não consigo mais andar até ali. Óbvio, vão existir limitações na sua vida. Mas Deus vai usar você da forma que Ele quer usar, da forma que vai ser possível ser usado, irmãos. Eu tenho um exemplo dentro de casa, irmão. Minha mãe conheceu o Evangelho de Jesus após os 60 anos de idade. Ela começou a caminhada de fé após os 60 anos. E graças a Deus, Deus usou ela para poder fazer
uma série de coisas. Ela foi usada por Deus com a dificuldade dela, com a dificuldade de entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente olha, não, pô, tem 60 anos, 65, não tenho condição, é muito difícil para eu ler a Bíblia, não consigo compreender. Meu irmão, coloque-se à disposição do Senhor. Deus vai usar você. Eu estava refletindo sobre isso, irmãos. Há um pouco tempo atrás, nossa irmã está ali, ó, irmã Juju. A Juju passou por uma dificuldade de enfermidade. E aí o pastor sempre colocava no grupo, atualizando das condições clínicas da irmã Juju. E aí, algo que abençoou a minha vida é que o pastor reportava, né, ele pegava a mensagem, que acho que era a filha da Juju, mandava e colocava no grupo. E se você prestar atenção nisso, você se lembra disso, todas as mensagens que a filha da Juju mandava, ela falava assim, ó, minha mãe ainda está lá, não conseguiu fazer a cirurgia, adiou novamente, porque se você acompanhou isso, adiou diversas vezes o procedimento que a Juju tinha que fazer. E a filha da Juju falava, ó, mas eu estou tranquila, tudo está nas mãos do Senhor, Deus está cuidando da minha mãe. Meu irmão, aquilo, eu estou falando pessoalmente, aquilo abençoava a minha vida de uma forma que eu falava assim, poxa, ela está lá, a Juju está lá naquele hospital, a filha dela está com essa tranquilidade, está com essa calma, comunicando essas situações dessa forma tão calma. Onde eu estou querendo chegar? Deus utilizou de um quadro clínico da Juju, de uma intervenção clínica da Juju que ela precisava, pegou essa situação, pegou a filha da Juju para poder mandar mensagem para o grupo, para mandar para o André botar no grupo de WhatsApp aquilo, e de encontro ao meu coração. Mas sabe por que isso chega até mim? Sabe por que isso foi possível que chegasse até meu coração? Porque a Juju, mesmo com a sua dificuldade de locomoção, em função da sua idade, ela se propõe. Ela se propõe a quê? Ela se propõe a sair de casa, ela se propõe... Desculpa, tá, Gil? Estou te usando como exemplo. Mas é que ela se propõe a sair de casa, irmãos. Se propõe a sair de casa, se propõe até vir até aqui a igreja. E isso comunica muitas coisas, irmãos. Deus utiliza dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, para poder abençoar a vida de outras pessoas. A gente não sabe como o Senhor vai utilizar você. A gente não sabe como Deus vai te usar, se vai ser com uma palavra, se vai ser com um sorriso, se vai ser com uma situação, vai ser alguma coisa que você vai dar, alguma coisa que você vai oferecer. Mas o que a gente precisa, meus irmãos, é nos colocarmos à disposição do Senhor, independente da idade que a gente tem. Não há hora, meus irmãos, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, para desafiar você. Meus irmãos, grava isso aqui. Não há aposentadoria no reino de Deus. Não há aposentadoria no reino de Deus. Enquanto Deus nos der vida, nos der saúde, nós seremos instrumentos do Senhor nas suas mãos para continuar abençoando as pessoas. Nós seremos instrumentos do Senhor para continuar abençoando as pessoas. Como? Cada um aqui, irmão, vai ter uma particularidade, vai ter um jeito. Cada um aqui vai ter uma situação. O que você precisa fazer? É se colocar à disposição. A caminhada de Abraão, como a gente viu ali, começou quantos anos, irmãos? 75, irmãos. 75 anos, Deus promete para Abraão, olha só, você vai ser pai de muitas nações. Abraão, se você ver o significado, significa grande pai. Com 99 anos, o nome de Abraão muda. O nome de Abrão muda para Abraão. Que diz o seguinte, é que você simplesmente não vai ser grande, você não vai ser apenas, né, grande pai, você vai ser pai de muitas nações. Só que aí a gente tem alguns problemas aqui. 99 anos, você vai ser pai de muitas nações. Quando fala isso para Abraão, o que Abraão faz? Vocês lembram? Ele ri. Quando fala isso para Sara, o que Sara faz?
Não acredita. Eles riem. Pô, como? E muitas das vezes é que você pode estar sentindo agora, pô, o Marco está falando aí que eu vou conseguir fazer nada, irmão. Dói a perna, dói meu joelho, dói um monte de... Meus irmãos, a gente não tem controle de nada. É preciso paciência. É preciso ter fé para entender que o Senhor vai te usar, vai utilizar da forma que Ele quiser usar. Que você é um instrumento de Deus. Você não controla nada. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Nós não sabemos de nada. Todo o controle está nas mãos do Senhor. Então, se coloque à disposição do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a nossa fé, você imagina, 99 anos. Abraão conta isso para alguém. Provavelmente, ele vai virar o quê, irmão? Vai virar motivo de risada. Você é um bobo falando isso, que essa idade, você é um bobo. Você é capaz de fazer isso não. O crente, muitas das vezes, ele vai se tornar motivo de chacota, motivo de riso. As pessoas vão olhar para você, elas vão rir de você. Como você é capaz de acreditar nisso? Seu mané, você acredita nisso? Você acha que você é capaz de fazer isso? E diante desses questionamentos, quem que você faz, meu irmão? Muitas das vezes o inimigo vai usar esses questionamentos para poder ficar na tua cabeça, dizendo aí, é isso mesmo? É isso mesmo? Você, o inimigo, ele vai sempre te dar ideia, né? Você é incapaz. Quem decide é você. Mas ele vai lá te dar ele vai te colocar dúvida. E aí? Você é incapaz, está cheio de dor aí, não consegue fazer mais nada não. Não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. A gente crê o quê? A gente crê num Deus do possível ou Deus do impossível, irmão? A gente crê no Deus do impossível. A gente crê no Deus que pode todas as coisas. A gente crê naquele Deus que chamou Abraão com 75 anos, aquele que chamou Abrão com 75 anos, que transformou o nome de Abrão para Abraão com 99 anos e prometeu para ele que, eu vou te fazer pai de muitas nações. E ele creu na promessa. Porque as promessas do Senhor, assim como não falharam as promessas do Senhor para Abraão, elas continuam não falhando para mim e para você. E quais são as promessas do Senhor para mim e para a sua vida? Está revelada onde? Está revelada através da palavra. Está revelado através da Bíblia. É a palavra do Senhor. É a verdade revelada. As promessas do Senhor estão na palavra de Deus. Então aquilo que está ali, está revelado, está escrito, é promessa para mim, é promessa para a sua vida. Seguindo ainda, irmãos, Abraão tinha 100 anos. Quem que acontece, irmãos? Quem nasce? Quem, irmãos? Isaac, irmãos. Isaac. Ainda tem essa particularidade, né? Que tanto Abraão como Sara, quando recebem essa notícia, eles estão rindo, né? Eles riem. E o nome de Isaac está diretamente relacionado com o riso, né? Com um sorriso. Isaac, ele vai ter Isaac já com uma idade extremamente avançada, né? A gente não pode deixar de citar a condição de Sara, que não é apenas uma condição relacionada à idade, tem uma condição biológica também a nível de esterilidade, ou seja, dela não poder ter filhos. Tudo apontava para o fim do quê? Da esperança. Tudo apontava contra a esperança. Mas o texto que a gente leu, ele fala, ele creu. Contra a esperança, ele creu. E o tempo, e essa história, ela prossegue, irmãos.
que se não bastasse toda essa trajetória, toda essa dificuldade, Isaac nasce, o tempo passa, o texto bíblico não diz exatamente a idade de Isaac quando isso ocorre. E aí quando Abraão está lá, pô, me deu meu filho, pô, que benção, esse menino correndo aqui, ó, e vai para lá, vai para cá, pô, excelente, esse menino é muito bom, muito legal, meu filho. E aí chega aquele chamado pro Abraão, fala, Abraão, olha só, vem cá, pega o Isaac, pode levar, vamos embora. A Bíblia também não fala, né, se Abraão falou isso para Sara, né, aí você imagina, eu pegar a Roberta sexta-feira, Isaac, arruma aí, 3 dias fora, gente, 3 dias, vai para onde? Não, se liga não, desce para lá. Isso não é, assim, as pessoas, irmãos, elas tinham vidas, assim, rigorosamente iguais às nossas, não nos costumes da época, mas os dilemas, as dificuldades, tinham os mesmos problemas que a gente tem na nossa casa. Você imagina sair, não, vou sair daqui, ó, 3 dias, não perturba não. E aí ele vai, caminha com Isaac, o Isaac, até pela descrição do texto, Isaac já conseguia fazer o transporte de madeira. Isso quer dizer que o Isaac não era mais um menininho muito novo, né? Então ele já conseguia fazer isso, então ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, e ele está levando o Isaac para poder sacrificar o Isaac. Ele estava assustado, irmãos, ele estava... Qual a certeza que Abraão tinha? Abraão tinha certeza que o quê? Que ele não estava no controle, mesmo. Ele tinha certeza que o controle não era dele. Ele tinha paciência, porque ele esperou esse tempo todo no Senhor até ter o Isaac. E ele cria onde? Na promessa. Então Abraão tinha fé. Ele sabia que não estava no controle, ele teve a paciência e ele tinha fé. A fé de saber o quê? Que o Senhor há de providenciar o cordeiro. Que o Senhor sabe de todas as coisas. Que as promessas do Senhor não falham. E aí ele coloca diante do Senhor aquilo que ele tem, provavelmente era o que ele tinha de mais valioso para ele coloca à disposição do Senhor. A gente muitas vezes não coloca nem o nosso tempo à disposição do Senhor. A gente não coloca nosso dinheiro à disposição do Senhor. A gente não coloca a nossa vida, a gente não coloca o nosso carro. Quiçá ele que coloca o seu filho à disposição do Senhor. E ele coloca à disposição do Senhor na certeza de que o quê? De que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. E a promessa ali, ela foi cumprida. E aquela mesma promessa que há de suprir as nossas necessidades é a mesma promessa que a gente tem hoje. De que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Há de que Deus está no controle da nossa vida. Há que aquele que crê no Deus do impossível, todas as suas necessidades serão satisfeitas. Não as necessidades que você quer para a sua vida, mas as necessidades que o Senhor sabe que você precisa para a sua vida. E a gente só consegue, a palavra ensina para a gente, que a gente só consegue saber aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e pedir conforme convém, a partir do momento que a gente tem comunhão com o Senhor. Eu tenho comunhão com o Senhor, coloco a minha vida à disposição do Senhor, então certamente eu não hei de pedir nada que não seja vontade de Deus para a minha vida. Então, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Essa história continua, irmãos. Ela continua com Isaac. Isaac vai esperar muito tempo. Para quê? Para poder ter seu filho, irmãos. Tem uma condição aqui. A condição biológica, ela continua, irmãos. Isaac casa com quem, irmãos? Bem, irmãos? Rebeca.
Isaac casa com Rebeca e aí imediatamente eles têm filhos. Passa-se 20 anos até que essa bênção ela seja alcançada. Você já imaginou, irmãos? Consegue parar para pensar e se coloca dentro dessa história. São 20 anos esperando algo acontecer na sua vida. Muitas das vezes a gente não está conseguindo ouvir a mensagem no WhatsApp na velocidade 1. Porque a gente quer acabar a mensagem em 1 minuto, a gente quer acabar ela em 30 segundos. Aqui a gente está diante de uma situação onde são 20 anos aguardando alguma coisa, 20 anos aguardando aquela bênção. 1 segundo, 30 segundos, 30 minutos, 10 anos, 20 anos. O tempo muda. O meu desejo muda, aquilo que eu quero muda, mas o que não muda são as promessas do Senhor para a nossa vida. O que não muda é que o controle está nas mãos do Senhor. O que não muda é que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é dono do tempo. Você não é dono do tempo. Você não tem autonomia para poder fazer as coisas dentro do tempo. O tempo é do Senhor. Então seja inteligente. Aquilo que você não é dono, aquilo que você não é capaz de manipular, coloque na mão daquele que é capaz de fazer todas as coisas. Coloque na mão daquele que controla o tempo, que é dono do tempo. Seja inteligente. É muito mais fácil você duelar com alguém, você duelar com algo que você é incapaz de fazer e você sabe que você é incapaz de fazer. Se você fizer uma breve reflexão na sua vida, você vai ver a quantidade de besteira que você fez por tomar a decisão errada. Para essa breve reflexão na sua vida, quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu poderia ter feito diferente, mas eu fiz por quê? Eu fiz porque eu achei que eu era o Senhor do tempo, que eu era o Senhor de todas as coisas, que eu sabia de todas as coisas. Coloque-se à disposição do Senhor para ouvir a voz de Deus na sua vida. Pergunte ao Senhor aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia, até nas decisões mais simples da sua vida. Coloque à disposição do Senhor, fale com o Senhor. Quem que você acha que eu devo fazer aqui, Senhor? Quem que eu acho que eu devo fazer aqui? Como é que a gente faz isso? A gente ora. A gente não precisa ter aquele... É importante a gente ter aquele momento no nosso quarto, sozinho, orando ao Senhor, mas ao longo do nosso dia a gente pode e deve fazer pequenas orações. As decisões, até porque muitas coisas, as decisões vão estar ali na tua frente. Ó, faz isso agora. Não dá tempo de, olha só, calma aí que eu vou voltar aqui e vou orar 30 minutos para poder responder. Alguma coisa você vai conseguir fazer isso, outras não. Outra você vai precisar ali, ó, ter aquela inteligência de segundos para poder responder. E aí você, olha, fecha o olho, está falando com alguém e vira para cá, Senhor, me ajuda, me abençoa essa decisão que eu faço conforme a tua vontade. Mas peça ajuda ao Senhor, comunique ao Senhor, ore ao Senhor. Isaac, ele também teve, irmãos, muita paciência. Ele teve paciência para os 20 anos, ele teve fé para orar ao longo desse tempo, para o nascimento do seu filho, e ele teve paciência. Se você for, não vou abrir aqui agora, porque senão a gente, para não alongar muito tempo, mas se você tiver curiosidade, Gênesis 26, ele vai falar de um conflito que Isaac passou. Isaac era um homem extremamente abençoado por Deus. E aí, quando ele começa a cavar os poços, o que os filisteus vão fazendo? Joga o quê? Cavava, destruía. Cavava, destruía. Só que assim como eu e você, nós somos pessoas o quê? Abençoadas por Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos dessa mesma promessa. Então, irmãos, conforme ia destruindo, os filisteus destruíam os poços, Isaac ia cavando. Isaac não parava para brigar, ele não parou para brigar com os filisteus, ele não parou para discutir, ele não parou para dizer que tinha razão, ele não parou para dizer, não, porque esse é meu direito, que eu tenho que fazer, porque eu posso fazer, porque você não pode fazer isso, não. Ele simplesmente prosseguia. Ele caminhou, ele prosseguiu, caminhou, até que o tempo o pessoal falou assim, olha só, não dá não. Não dá para brigar com ele não. Sabe por quê?
Ele caminha com Deus. Ele é muito abençoado por Deus. O que você fizer, Deus vai abençoar ele. Olha que privilégio, irmãos, alguém olhar para a sua vida dessa forma. Não adianta não, e não adianta falar com a Letícia não. Pode perturbar o que quiser. Menina é crente. Abençoada por Deus, ela vai seguir. Você pode perturbar, falar o que quiser, ela vai seguir o caminho dela. Ela vai seguir, ela vai caminhar. E assim, quem que Isaac conseguiu e quem que a gente consegue? Quando a gente mantém essa postura de simplesmente entregar as vidas nas mãos do Senhor, colocar nas mãos do Senhor e seguir os caminhos do Senhor, não os nossos caminhos, isso transforma. Transforma aqueles que estão ao nosso redor. Transforma aqueles que estão perturbando a gente. Transforma. Por quê? Porque as pessoas vão nos olhar e falar assim, olha só, esse é servo do Senhor. E aquele que é servo do Senhor sempre obtém a vitória. Não essa vitória barata que a gente ouve as pessoas por aí pregando. Não é essa vitória barata não, que você vai ganhar todas as coisas. Não é isso não. Essa é a vitória barata. A vitória do crente em Cristo Jesus, a vitória foi na cruz. É quando Deus manda seu filho para morrer por mim e por você, aí a gente alcança a vitória, que a vitória do crente em Jesus é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a vitória prometida para mim, essa é a vitória prometida para você. Não é essa vitória circunstancial, não. Vitória circunstancial é a vitória do jogo de futebol. 2-1, 1-0, um ganhou, o outro perdeu. Essa é a vitória circunstancial. Comprei isso, perdi aquilo, comprei uma casa, vendi. Isso é circunstancial, irmãos. Isso é tudo, vaidade. O tempo leva, destrói tudo. Essa não é a vitória, não. A vitória daquele que caminha com o Senhor é a certeza de que o Senhor está cuidando da gente o tempo todo, está fazendo o melhor pelos seus filhos. Independente das situações, a gente vai ter a alegria do Senhor, que a gente estudou agora pela manhã na escola dominical. E a alegria do Senhor, como a Roberta deixou bem claro, ensinando aqui mais cedo, não é uma alegria circunstancial. Não é uma alegria em função se está tudo bem ou se está tudo mal, não. É a alegria daquele que crê que o Pai está no controle de todas as coisas, que o Pai tem o melhor para ele em todo o tempo. E, irmãos, Jacó, Isaac, a história segue. E a história segue, irmãos, e Jacó, Isaac, ele tem filhos. E essa história vai falar muito a respeito do tempo, né, que Jacó, ele tem filhos. Isaac, ele tem filhos. Jacó, qual é o nome dos filhos de Isaac? Jacó aí? A história prossegue. E aqui se você não lembra disso, mas enfim, cabe você estudar na sua casa, que não dá tempo de contar essa história. Tem aquela questão ali da bênção, né? Aquela questão da inversão da bênção, da primogenitura, que um compra do outro o direito de primogenitura, e aí engana, né, o pai Isaac, e aí a bênção ela é dada para Jacó. A bênção é dada para Jacó. E aí, irmãos, ele tem um problema aqui, que a gente vai voltar novamente para a questão do tempo. Quando a bênção é dada para Jacó, teve aquela circunstância toda, alguém foi prejudicado, enganado, traído, enfim, depende do seu ponto de vista da história. Mas o fato é que alguém ficou muito chateado. Quem fica muito chateado? Esaú. Fica tão chateado a ponto que Jacó, quem que Jacó precisa fazer? Fugir. Quanto tempo, irmãos? Até essa relação ser estabelecida? 20 anos. Restabeleça as relações destruídas da sua vida. Restabeleça as relações destruídas da sua vida. Provavelmente, você pode estar chateado com alguém, com algum familiar seu, com algum irmão seu, por situações muito menores do que a situação aqui vivida por Esaú e Jacó. Esvazie-se do sentimento do direito.
Esvazie-se do sentimento do direito, porque eu tenho direito a isso. Eu tenho direito. Esvazie-se. Coloque as situações nas mãos do Senhor. Isaac, irmãos, Isaac, não era lícito que os filisteus fossem lá e jogassem terra lá nos poços cavados por Isaac. Não era lícito. E ele seguiu, ele prosseguiu. Muitas vezes a gente quer ter razão o tempo todo. Às vezes a gente está correto. A gente sabe do nosso direito. A gente sabe que aquela pessoa foi contra o nosso direito. Mas como a gente é servo do Senhor, a gente caminha. A justiça não é nossa. A justiça é do Senhor. Coloque essas situações nas mãos do Senhor. Deixa que o Senhor há de resolver essas situações. Faça a sua parte. E queira você ou não, a sua parte nessa história é a parte do amor. É a parte da outra face. Lembra como é que era fácil? Olho por olho, dente por dente, você me chateou, te chateio. Aí o Senhor Jesus vem e fala assim, olha só, tá bom, agora é mais difícil ainda. Não é mais olho por olho, dente por dente não, agora é para virar outra face. É mais difícil ainda. Muito mais difícil. E eu e você, como crente de Cristo Jesus, a gente precisa agir diferente. A gente precisa fazer diferente. A história continua. Jacó tem um problema e ele fica por volta de 22 anos sem saber o paradeiro do seu filho José. 22 anos. Até que essa história, até que José manda chamar a sua família. 22 anos. Jacó está 22 anos longe do seu filho. Até ter essa relação estabelecida. A gente falou aqui de 25, a gente falou de 22, a gente falou de 75, a gente falou de 99 anos. Meu irmão, você, nesse momento, você pode estar aí lutando. O teu filho está longe dos caminhos do Senhor. E você ora muito tempo. E seu filho permanece longe dos caminhos do Senhor. Mas a gente, crente em Cristo Jesus, a gente crê nessa promessa. Essa promessa que aqui, mesmo após 22 anos de desencontros, de distância, o Senhor trouxe o filho de volta. E assim como ele trouxe o filho de volta, nós cremos na promessa que ele há de trazer seu filho de volta para os caminhos dele. Ele há de trazer o seu filho de volta para os caminhos dele. O seu filho há de renascer nos caminhos do Senhor. Esse filho hoje, que muitas das vezes é o seu maior motivo de preocupação, nós cremos que ele vai ser o seu maior orgulho. O orgulho no Senhor. Nós cremos na promessa. Nós cremos nesse Senhor que transforma vidas, nesse Deus que transforma vidas, que o tempo passa, que passa 75, que passa 99, que passa 25 anos, e a palavra nos ensina que nos cabe fazer o quê? Orar, perseverar no Senhor. E quando a gente fala com o Senhor, quando a gente ora com o Senhor, quando a gente persevera no Senhor, não é em vão, irmãos. O Senhor há de cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Nós cremos no Deus de impossível, o Deus de promessas, o Deus que transforma. Então, meus irmãos, já caminhando para a conclusão, voltar novamente naquelas 3 palavras, irmãos. No controle, na paciência e na fé.
Nós não temos o controle do tempo, nós não temos o controle da vida, nós não temos o controle das coisas. O controle está nas mãos do Senhor. É necessário que nós exerçamos a nossa paciência. E a paciência do crente, ela é exercida com oração. O tempo há de passar, o tempo vai passar. E você vai fazer o quê, meu irmão? Você vai orar. O que te cabe, muitas das vezes, nesse momento, é orar. E você ora hoje, você ora amanhã, você ora, você ora, você ora. Você ora sabendo que o controle não é seu, que o controle é do Senhor. E você crê na promessa de Deus para a sua vida. Qual a promessa de Deus para a sua vida? Ele vai fazer o melhor por você. Então você ora e crê na promessa do Senhor. Como as coisas vão acontecer, é cuidado do Senhor. Faça a sua parte. Ore ao Senhor. Tenha fé. Tenha fé que o Senhor há de fazer o melhor para a minha e para a sua vida. Que Deus nos abençoe.